Olá pessoal, tudo bem? Bem, vamos falar sobre um assunto que é inerente demais à parte de liderança, é uma premissa praticamente, que é o aspecto em relação a delegar tarefas, né? Eu estava vendo alguns comentários, né, algumas postagens no LinkedIn em relação a isso, e aí sempre nos leva realmente a pensar como que estamos fazendo essas atividades, quais lições que a gente já aprendeu em relação a isso, e quais pontos de atenção também devemos ter. Primeira coisa, a gente tem que entender que delegar tarefas, principalmente quando você está em aspectos de liderança ou quando você tem uma quantidade a mais de tarefas que por si só não seria possível realizá-las, eu brinco, é quase uma arte, né? Você não pode deixar passar alguns pontos de atenção que está muito relacionado à forma e principalmente, como sempre, né, a comunicação, que é garantir que a sua expectativa está de forma clara, alinhada com quem está sendo delegado. Esse, esse ponto por si só, né, só esse aspecto da comunicação vale um assunto extenso. Mas vamos focar então no aspecto de delegar. Quando que a gente define, né, tem aquela matriz, né, de nível de importância, né, em relação que ajuda a você a delegar e a definir quais tarefas eu devo delegar, quais tarefas eu devo executar. Mas bem, suponha que você tem uma tarefa que você já definiu que ela vai ser delegada, ela não vai permanecer contigo. Bem, o primeiro ponto que eu acho que inicia, principalmente quando você tem mais de uma pessoa que poderia executar tal tarefa, é selecionar a quem vai aquela tarefa. E aí essa seleção deve considerar tanto aquela questão do tempo de disponibilidade, quanto os aspectos próprios da atividade que está sendo delegada. E lembre-se, não estamos falando, pessoal, de delegar tarefa no mesmo sentido de o profissional estar executando a atividade dele. O profissional tem as atividades dele que normalmente já vão ser entendidas como obrigações ou as atividades de rotina. E aqui eu estou trazendo uma análise de quando você tem que delegar uma tarefa que foge da rotina do seu profissional. Ok? Então, digamos assim, estamos falando de uma tarefa que pode ter aspectos novos ou que o profissional não está tão familiarizado. Eu acho que um caminho, né, uma base muito bacana se for uma tarefa longa, seria a de acompanhar, tentar acompanhar o início e de colher feedbacks de avanço, olhando para a tarefa, olhando para aquilo que está sendo construído, para não ter uma surpresa lá na frente quando for entregue um resultado final que fuja daquilo que era o esperado. Em um outro ponto, né, ou em um outro contraponto, quando temos tarefas curtas, a gente tem que só que tomar o cuidado de que, pela tarefa ser curta, menosprezar o impacto que ela pode causar. Eu brinco que às vezes até o simples, o simples e-mail a ser enviado, ou um objeto, uma encomenda, algo a ser entregue, até pequenas coisas podem causar grandes perdas, principalmente no aspecto de tempo. Então, não adianta você delegar, digamos assim, por exemplo, para um profissional elaborar e enviar um e-mail a um cliente, se tem o risco daquele e-mail que você gastaria 10 minutos de causar um transtorno de explicar por horas o porquê que a informação foi incorreta, o porquê que não foi a informação que o cliente gostaria de receber, entende? Então, temos que tomar muito cuidado com esse aspecto de delegar. Eu acho que vou comentar depois sobre o aspecto de comunicação. Colher o feedback, pedir também que o profissional explique como ele irá fazer, qual é o resultado esperado. É uma boa maneira de você verificar qual a mensagem que foi recebida e processada também por quem está recebendo, ok? E eu acho importante a gente também separar e ter essa compreensão, principalmente o que são tarefas de rotinas
já de um profissional para aquilo que é uma tarefa delegada e, digamos assim, nova, ok? Obrigado pela atenção, até mais.